Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero indicar para vocês uma leitura que eu amei fazer, tá? Então eu vou apresentar para vocês essa leitura que eu super recomendo, que é O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. É um romance escrito em 1875, é sem dúvida um romance polêmico, né? Porque faz críticas significativas ao celibato, à corrupção dos padres, aos desvios dos princípios religiosos. É uma obra intrigante, chocante, tem passagens que nos tiram um uau ou um nossa, meu Deus, tá? Os personagens em destaque são o Padre Amaro, que ao perder a mãe, ele passa a morar com uma protetora que deseja transformá-lo em padre. Ele acaba, sim, ordenando-se a padre, né? Embora nunca tenha sido a sua vontade. Tem também como personagem principal a Amélia, que é a filha da senhora Joaneira, dona da pensão onde o Padre Amaro fica hospedado um tempo. O Cônego Dias, que é o mestre dos padres, digamos que transferindo para os dias de hoje, seria o bispo. O Cônego Dias, ele mantém um romance ali às escondidas com a senhora Joaneira, tá? A senhora Joaneira é viúva, mora com a sua filha Amélia. A Amélia tem 22 aninhos, bonita, né? E essa senhora Joaneira mantém aí um caso às escondidas com o cônego. O João Eduardo, que é o namorado da Amélia, ciumento, inclusive, e o Abade Ferrão, que ouve as confissões de Amélia e tenta abrir os olhos dela para se livrar de Amaro. Bem, em resumo é o seguinte, após a morte do pároco da Sé, o povo aguardava a chegada de um novo padre, no caso o Amaro. O Cônego Dias ficou responsável por achar uma casa onde Amaro pudesse morar e teve a ideia de indicar a casa da dona Joaneira, que é a viúva que mora lá com a filha de 22 anos, a Amélia. O Amaro, ele é um padre jovem, dedicado, bonito, inteligente, os pais morreram cedo, ele foi criado por uma marquesa que colocou ele para estudar, né, e ajudar na igreja. Quando o Amaro completou 13 anos, a marquesa faleceu, e aí o Amaro foi morar com um tio e uma tia dele, tá? Só que lá ele passava por muitas chateações, porque o tio não morava numa casa de luxo, a comida era escassa, eles tinham que trabalhar, o tio colocava o Amaro para trabalhar, então o Amaro se sentia triste, se sentia descontente com a vida. Fora que ele não tinha nenhuma vocação para ser padre, ele não queria ser padre, né? Ele queria conhecer o mundo, conhecer pessoas, conhecer lugares, né? Ele queria viver e ele se sentia preso ali, trabalhando com o tio. Os tios chamavam ele de burro, os tios colocavam ele para baixo. E ele se sentia revoltado com isso. Inclusive, ele fumava escondido. Ele teve situações assim que ele se sentiu muito mal, de que meio depressivo, quis se matar e tudo mais, enfim. Mas ele pensou que talvez lá no seminário ele teria mais paz, né? Ele teria mais liberdade. Então, quando ele completou 15 anos, ele foi embora para o seminário. Embora lá ele não tivesse muito contente, né? Com a situação, com a questão de ser padre, não era bem o que ele queria, ele acabou ficando firme lá e se tornou, sim, padre. Então, chegando em Leiria, o Amaro hospeda-se na casa de Dona Joaneira e Amélia. Amélia namorava o João Eduardo, né, que era um escrevente apaixonado pela moça, ciumento também, principalmente quando chegava na casa da Dona Joaneira e presenciava a Amélia toda feliz conversando com o novo hóspede, no caso o Amaro, né. Um dia, o Amaro e a Amélia, eles foram para uma fazenda e aí o Amaro foi pular a cancela e caiu. E ela foi pular e caiu sobre ele. Então, nessa hora, foi onde aconteceu um beijo aí arrebatador entre os dois. O Amaro, ele ficou preocupado, se sentiu impuro, né? Ficou meio assim em cima do muro com o que poderia ter acontecido, né? Ficou confuso com os sentimentos dele entre a batina e o amor aí pela Amélia. E resolveu mudar de casa, não queria mais ficar morando sobre o mesmo teto de Amélia, até porque ia ficar muito complicado, né? Então ele mudou de casa, mas todas as noites ele ia lá fazer uma visita para Dona Joaneira, até mesmo para que o sumiço dele não causasse tantas suspeitas, né? Então ele ia toda noite para lá, ficava conversando com a mãe, com a Amélia,
com o cônego, né, que sempre vivia lá também, afinal ele tinha um casinho lá com a dona Joaneira e tudo mais. Então, o João Eduardo, namorado da Amélia, começou a perceber um climinha, porque os dois estavam se olhando, conversando muito, e ele ficou com muitos ciúmes. E aí, o que ele fez? Ele mandou publicar no jornal falando sobre o pecado dos padres, né? Era um artigo que falava da ousadia de alguns padres com as meninas novas. Então, a vizinhança começou a comentar da Amélia, né? E o Amaro, ele deu uma boa sumida por causa disso. Ele ficou com um pouco de receio, um pouco de medo. Ele não sabia se aquele artigo tinha sido feito porque descobriram algo ou o que tinha acontecido. Então, ele deu uma boa sumida. E a Amélia acabou aceitando o pedido de casamento do João Eduardo, já que o Amaro, o amor lá, que ela estava começando a gostar muito dele, tinha, né, dado uma boa sumida. E aí, o Amaro, depois de um tempinho, descobriu que tinha sido o João Eduardo que tinha publicado esse artigo e contou para a Amélia. Então, ela foi e terminou com o noivo por cartas. E aí foi onde começou todo o romance entre a Amélia e o Amaro. Eles começaram a se esconder, se encontrar escondido, né? E aí eles tiveram a ideia de se encontrar no sítio do Cineiro, porque o Amaro disse pro Cineiro que a Amélia queria ser freira e que ele precisava de um lugar para poder preparar a moça. Então o Cineiro inocente emprestava o sítio pro Amaro se encontrar lá com a Amélia, achando que o padre estava preparando a moça realmente para a freira. E a Amélia falou para a mãe que precisava ir ao sítio 2 vezes na semana porque estava dando aulas para uma paralítica que morava lá no sítio, né? E foi inclusive essa paralítica que acabou contando para o cônego que, na verdade, Amélia e Amaro tinham um caso lá nesse sítio. Tá? Então, eles passaram a se encontrar, o Amaro começou a se mostrar muito possessivo, muito ciumento, não deixava a Amélia ler romances, ficava dizendo que os homens aí eram pecadores e até convenceu a senhora Joaneira a proibir a Amélia de sair sozinha, né? Senhora Joaneira era muito devota e tudo, e ouvia muito o que o padre Amaro dizia, e aí ele até conseguiu mesmo com que a dona Joaneira prendesse bastante a Amélia em casa. E o que será que aconteceu depois, galera? Qual será o final desse casal apaixonado, desse romance proibido, hein? Não vou falar, vocês vão ler. Quem já leu, deixa nos comentários aí o que acharam. Quem não leu, corre para ler, porque é uma história muito legal. É uma história que realmente traz uma crítica aos padres, à religião, né, a questão lá da época. Essa versão aqui que eu tenho, da Editora Moderna, tem 320 páginas, mas tem uns livrinhos aí que ele traz mais um resumão, né? Então, depende aí de qual é a edição que você tem aí, tá? Mas vale a pena ler, super indico. Quem for ler, depois deixa nos comentários o que achou, tá bom? Até a próxima indicação de leitura. Beijos no coração.